Olá, meus queridos amigos. O tema da nossa reflexão de hoje é a parábola do bom samaritano. E esta parábola está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando esteve na terra, ensinava muitas vezes por parábolas. E a parábola é uma história que utiliza comparações com situações do cotidiano para transmitir o ensinamento moral. E o ensinamento da parábola do bom samaritano começa antes do momento em que Jesus conta essa história. Na época dos apóstolos, o povo judeu fazia uma viagem até Jerusalém para a comemoração da Páscoa. E é nesse período que essa história se desenrola. Jesus anuncia aos apóstolos que fará uma viagem a Jerusalém. Até aí, tudo normal, porque os apóstolos acreditavam que Jesus queria apenas cumprir um ritual da época. Mas quando Jesus diz a eles que nessa viagem passaria pela Samaria, os apóstolos ficaram um pouco preocupados. Por quê? Porque judeus e samaritanos eram povos inimigos. O caminho pela Samaria era o mais longo e também o mais difícil, porque o terreno era muito seco. Mesmo não concordando e não compreendendo as reais intenções de Jesus, os apóstolos aceitaram seu pedido. E João Evangelista, então, decidiu ir à frente antes para arrumar locais onde todos eles pudessem parar para se hospedar durante a viagem. Mas lembremos que samaritanos e judeus eram inimigos. E ninguém aceitou hospedar Jesus e os apóstolos, porque eles eram judeus. Hospedar um peregrino era quase um código moral da época. E existia uma lenda que dizia que se isso fosse descumprido, Deus enviaria fogo do céu e queimaria quem descumpriu essa regra. Por isso, quando João Evangelista retornou até Jesus, dizendo que não havia conseguido hospedagem para a viagem deles, João perguntou a Jesus se poderia pedir a Deus que enviasse fogo dos céus e queimasse todos os samaritanos. Jesus então relembrou a João que o Filho do Homem tinha vindo para resgatar e não para exterminar. A viagem foi feita. Ao chegar em Jerusalém, todos cansados, com fome e com sede, ao invés de receberem auxílio, foram recebidos por um doutor da lei, cuja intenção era testar Jesus. E assim o fez, perguntando a Jesus o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. Ele, doutor da lei. Jesus, apesar de exausto, com fome, com sede, o atendeu. E em resposta à pergunta do doutor da lei, fez duas perguntas. Como está escrito na lei? Como lês? O doutor da lei, conhecedor e estudioso das leis, então respondeu: amarás teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perfeito, respondeu Jesus. Agora vá e faça. Mas como a intenção do doutor da lei era causar uma discussão, ele então perguntou a Jesus: e quem é meu próximo?
E nesse momento, então, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vamos relembrar o samaritano, que é considerado o inimigo dos judeus. O samaritano que não ofereceu hospedagem a Jesus e aos apóstolos. E que por isso João Evangelista queria que descesse fogo do céu e queimasse a todos. Esse é o personagem bom da história que Jesus conta. Então ele começa a contar a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Que homem é esse? É grego, romano, judeu? Não sabemos. Tem posses? A qual religião ele segue? Não sabemos. Esse homem foi atacado por ladrões que o roubaram, o espancaram de uma maneira que ele ficou irreconhecível e o deixaram completamente nu e inconsciente. Portanto, não podemos identificar quem é esse homem de nenhuma maneira. E o curioso é que esse é o único personagem da parábola que Jesus não nos dá uma dica de quem ele é. Não sabemos que língua ele fala e como ele estava nu, não temos como identificar a sua origem pelas roupas. Então, passa por esse homem, um sacerdote, vindo de Jerusalém. Ou seja, descia um sacerdote. E o sacerdote é um religioso e, por isso, muito respeitado pelo doutor da lei. O sacerdote passa, olha o homem caído e segue em frente. Mas o que esperamos de um sacerdote? Que ele pratique as orientações da doutrina dele. Mas um sacerdote daquela época, de acordo com as regras da religião dele, não podia tocar num cadáver, porque senão ele ficaria impuro. E para se purificar, precisaria cumprir um ritual muito longo. Então o sacerdote olha o homem caído e pensa: está vivo ou morto? Não sei. É judeu ou não? Não sei. Por quê? Porque existia uma corrente que acreditava que somente os judeus eram os seus irmãos, ou seja, os seus próximos. Se não fossem judeus, não seria seu próximo. E diante da dúvida, ele segue seu caminho. Na sequência, descia um levita. O levita era uma espécie de ajudante do sacerdote e também tinha regras da religião a cumprir. E ele pode ter pensado: se o sacerdote não fez nada, eu também não preciso fazer nada. E seguiu seu caminho. E agora vem a melhor parte da parábola. E Jesus então continua: passava um samaritano. Passava, subindo ou descendo? Vindo de onde? Indo para onde? Com certeza não vinha de Jerusalém, porque os samaritanos não peregrinavam a Jerusalém para as festas da Páscoa. Os samaritanos peregrinavam a outro local, ao Monte Gerazim. Esse samaritano apenas ia de viagem. E no momento que o samaritano vê o homem caído, a frase que se refere a este momento é: ele foi tomado de íntima compaixão. Será que alguém despertou compaixão no coração do samaritano?
E quem mais poderia ser, senão Deus? Ele então desce do seu cavalo, trata o homem caído com o que ele tinha: vinho, que tem propriedades antibióticas, e azeite, que é uma espécie de analgésico. Limpa o homem, cobre ele, coloca esse homem sobre o animal e sai andando, conduzindo o animal com aquele homem até uma hospedaria. Chegando lá, ele pede que cuidem do homem e deixa um pagamento. E diz que se for necessário mais dinheiro, ele paga o restante no seu retorno. Então, Jesus, ao terminar de contar a parábola, pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo do homem caído? E o doutor da lei responde: aquele que exerceu misericórdia para com ele. E agora, olhemos para nós. Quando ouvimos essa parábola, onde nos colocamos? Podemos nos colocar no lugar do sacerdote, no lugar do levita ou no lugar do samaritano. Mas, e se nós formos o homem caído? Será que importa que a pessoa que nos vai ajudar seja do mesmo time de futebol que nós? Ou seja da nossa religião? Ou seja, goste do mesmo partido político que nós? Será que importa a sua cor da pele, a sua orientação sexual ou a sua condição social? Porque a dor não identifica, assim como o homem caído não foi identificado. Mas a dor nos iguala. Se uma pessoa tiver na sua conta bancária R$1 trilhão e ela tiver um câncer, ela vai sentir a mesma dor de quem tem R$1 na sua conta bancária. Porque não importa a sua religião, a cor da pele ou a língua que fala, a dor dói do mesmo jeito. Nesta parábola, Jesus pergunta para cada um de nós: meu filho, minha filha, você vai ser o próximo de quem? A partir deste momento, você vai se transformar no próximo de quem? Porque amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo, é amar a todos e a qualquer um, não importando a condição social, política ou religiosa desse nosso próximo. Portanto, vamos nos deixar ser tomados de íntima compaixão ao olharmos para o nosso próximo. Que assim seja. Muito obrigada a todos.